Vamos à palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado, Marcos 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava demônios. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, podes limpar-me. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco agora, Senhor, como um pastor, conduz-nos a um lugar de pastos verdejantes. Leva-nos, Senhor, a um manancial de águas tranquilas. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Tranquiliza cada coração e fala conosco, Senhor, porque nós desejamos nessa manhã ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Essa é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa própria história, é como se nós estivéssemos contemplando uma obra, uma tela de arte, uma pintura. E embora saibamos que essa obra não está concluída, essa obra não está acabada, quando nós olhamos para a história que temos até aqui, essa história até o dia de hoje, aquilo que vivemos do passado até esse presente momento, até essa manhã, quando nós olhamos para essa história sim, ela está concluída, essa história ela está definida. Então, quando cada um de nós faz uma avaliação e se coloca diante da sua própria existência, a partir daquilo que já vivemos, a partir do presente e olhando para trás, é como se nós olhássemos para uma tela completa, concluída. É como se nós olhássemos para a nossa história, ou quando olhamos para a história de alguém, e é como se fosse um bloco, é como se fosse algo conciso, algo que começou e até aquele momento foi concluído, porque aquilo que vai acontecer ainda não faz parte da história. A história tem a ver com aquilo que já foi vivido, a história tem a ver com aquilo que o Senhor já nos permitiu vivenciar. Então, quando nós olhamos para essa história que parece concluída, para essa história que parece pronta, nós olhamos para ela de maneira unitária, olhamos para ela de maneira global, de maneira plena. É como se fosse apenas uma história. O lugar que você está hoje, a vida que você tem, o casamento que você desfruta, a vida financeira que você carrega, os dons que você hoje está colocando em prática na casa do Senhor, enfim, tudo isso faz parte da sua história. E quando nós olhamos para a história até esse exato momento, é como se tudo estivesse completo e se fosse uma coisa só. E aí, ao avaliarmos a nossa história, nós podemos dizer: bom, eu estou olhando para a minha história de vida e essa é uma história boa. Você pode qualificar a sua história de vida como uma história difícil, porque o que você passou e a história fechada pesa mais para o lado das dificuldades, das lutas que, quem sabe, você carregou na vida até aqui. O que pouca gente percebe é que a história que nós temos, a nossa história de vida, aquilo que olhamos para trás e declaramos como algo pleno e fechado, como uma obra pronta, é que essa história, ela não é uma história feita de uma só vez. É que esse quadro não foi um quadro feito com uma só pincelada.
é que essa história não foi escrita apenas de uma só vez, o livro não foi feito de uma só forma. A história que nós carregamos, a história que nós usufruímos, a história que nós temos, ela foi construída de maneira fragmentada. A história de vida é uma só, mas ela foi feita de momentos, de pequenas frações, de decisões e escolhas que foram pintando a tela e que hoje tem a aparência que tem. A vida que levamos hoje, irmãos, e a história que temos, ela foi construída em fragmentos de tempos que nós chamamos de dias. A história que você vive hoje não foi realizada em um só toque. O abismo que talvez você se encontra não foi chegado, ou você não veio até esse lugar com apenas um só toque. Não, é uma sequência, é uma história de fragmentos, de decisões que vão entrando na nossa história e que vão construindo o quadro por completo. Todos nós vivemos hoje o fruto daquilo que no fragmento do tempo, chamado dia, nós executamos. A história toda é a somatória dos nossos dias. Muitas vezes desejamos ter uma nova história. Quando estamos diante de uma situação ruim, quando estamos passando por uma doença, quando estamos face a algo que é muito difícil de solucionar aos olhos humanos, quando estamos nessa condição, a tendência é que nós desejemos uma nova história. E essa nova história não é de um dia para o outro que se finaliza a história, mas é de um dia para o outro que se começa a mudança da história. É no que você vai fazer a cada fragmento de tempo chamado dia que vai resultar em uma mudança grandiosa na sua vida. E por desconsiderar esse conceito, muitos de nós estamos como diria o adágio popular, com a faca e o queijo na mão. A bola está quicando, pronta para ser chutada e você marcar o gol da sua vida. A porta se abriu com a oportunidade que você sempre sonhou e esperou. Mas porque às vezes a oportunidade vem disfarçada de um problema. A oportunidade vem disfarçada de uma dificuldade. Nós queremos o todo transformado, mas nos esquecemos que a transformação do todo vem transformando os fragmentos, ou seja, mudando o que se faz no dia a dia, é mudando cada dia que a gente muda o todo. Nós carregamos uma palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que está em Cristo, aquele que afirma estar em Cristo, diz a Sagrada Escritura, também deve andar como Jesus Cristo andou. O texto que nós lemos é um fragmento da história de 33 anos de Jesus sobre essa terra. O texto que nós lemos é uma pincelada na tela que fez a pintura da vida de Jesus. O texto que nós lemos é um dia, o começo e o fim de um dia da vida de Jesus. Quando você quer saber quanto você tem na sua conta bancária, você vai lá e tira um extrato. O extrato é o que? Um resumo daquilo que contém na sua conta. Um dia na nossa história é o que? É um extrato, é um resumo daquilo que a nossa vida representa e daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Quando você se concentrar em viver um dia de cada vez, tendo dimensão de que esse dia está fazendo uma composição poderosa para o todo da sua vida, nós vamos ser mais diligentes e mais parecidos com Jesus e teremos a vida plena que Ele veio para nos dar.
A Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou. E aí nós vamos andar hoje por um dia na companhia de Jesus. Nós vamos caminhar hoje em um dia de vida com Jesus. Desde o seu amanhecer até o final, quando ele vai repousar. O texto começa dizendo que Jesus, ele levantou, ele acordou e saiu de manhã bem cedo, enquanto ainda era escuro, diz o texto. O dia de Jesus começava com um termo, cedo. O dia de Jesus começava com uma qualificação, e qual é? Jesus fazia o que precisava ser feito logo, não procrastinava. Agora nesse inverno é uma luta, porque o cobertor ele faz uma batalha terrível. Não é fácil, eu sei, eu reconheço. Para alguns é uma luta, porque o problema não é o acordar cedo, é o desperdício do tempo nas distrações da noite. Aquela internet que parece que não tem limite. Quem criou esses programas sem limites não pode ter sido Deus. Porque antigamente, né, ela caía assim, quando passava do limite caía, travava tudo. Os jovens não sabem o que é isso. Jesus está dando para nós um ensino básico de como começar o dia. E ele está dizendo: comece o seu dia o mais cedo possível. E esse cedo possível não significa uma ordem cronológica do relógio, porque algumas pessoas trabalham de noite, então acordar cedo para elas pode ser 2 horas da tarde. Algumas pessoas trabalham em plantões e aí precisam acordar cedo, e o acordar cedo pode ser 9 horas da noite para trabalhar a madrugada toda. Não é o cedo do relógio, mas é um cedo de qualificação, dizendo: faça o que você deve fazer o mais breve possível para você, para a tua vida, na tua rotina. Não procrastine, não deixe para depois, não fique postergando aquilo que você sabe que é de Deus para a sua vida. Levante-se cedo. Se tem uma marca em Jesus e na vida de Jesus e nos seus dias, é que você vai ver que Jesus, na sua história, e a sua história foi construída pelos dias que ele viveu, e você agora está vivendo um dia com Jesus. Uma das marcas da história de Jesus que foi construída nos dias de Jesus é que Jesus, ele sempre chegava no horário. A Bíblia diz que o nosso Deus, e Jesus é Deus, é socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é aquele que vem no tempo certo. Jesus é aquele que chega quando você mais precisa. Ele é socorro bem presente na hora exata. Ele é aquele que está no lugar certo, na hora certa. Ele está sempre no tempo. Que coisa boa é andar com gente que está na hora certa. Que coisa agradável é conviver com pessoas que estão sempre no momento que é necessário. É aquele irmão que chega na hora que você nem estava esperando. É aquele camarada que quando passa empurrando o carro, aparece alguém do nada. E você olha para o lado e diz: meu Deus, que benção. É aquela situação que você está carregando um peso enorme. E você diz: não vou aguentar, Senhor. E quando você menos percebe, o negócio começa a ficar leve. Quando você olha para o outro lado, tem alguém segurando a outra ponta. O nosso Jesus tem um espírito chamado ajudador, Paráclitos, que significa aquele que segura a nossa carga na outra ponta. O nosso Jesus é aquele que não nos deixa desamparados. Ele disse: eu não vos deixarei, não vos desampararei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A marca de Jesus é chegar na hora que você precisa. Por isso Jesus é digno de toda a confiança. Por isso o nosso Jesus é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Os homens podem atrasar, mas o Senhor Jesus, é o Deus da hora certa.
Certa vez Jesus estava caminhando em um dos seus dias, construindo a sua história. E ele vai caminhando e junto de Jesus está uma multidão. Uma multidão que vem alegre, celebrando e festiva, diz o texto. Porque pelo meio do caminho, na trajetória, durante o dia, Jesus foi fazendo o bem. Jesus é lembrado como o bom mestre. E não porque ele deu um bom ensino, um bom sermão, não. Jesus é conhecido como bom mestre, por quê? Porque os seus dias foram de bondade. Porque ele foi ministrando e fazendo o que era bom a cada dia. E no final, quando foi embora, a lembrança que ficou nos discípulos é que ele era o Filho de Deus. É que ele era aquele que disse que seria o Messias, o libertador, o resgatador da humanidade, o Deus que veio no tempo certo. Esse Jesus vem caminhando, e com ele uma multidão alegre, e ele chega perto de uma cidade chamada Naim, e de dentro dessa cidade está saindo uma outra multidão. O texto mostra o conflito, o contraste entre a multidão de Jesus e a multidão que vai saindo de dentro da cidade. A multidão que vem com Jesus vem celebrando, vem se alegrando, porque quem está com Jesus, ainda que esteja indo para um caminho que vai encontrar gente em dificuldade, essa multidão está alegre, porque a dificuldade dos outros não pode roubar a paz de quem anda com Jesus. É essa paz que excede todo entendimento que tem que passar para aqueles que estão em dificuldades. Aqueles que vêm com Jesus vêm celebrando, e de dentro da cidade sai um cortejo fúnebre. De dentro da cidade vai saindo uma mãe, que era viúva, já tinha perdido o seu marido, e ela vai saindo agora para enterrar o seu filho. De dentro da cidade sai uma multidão chorando, lamentando, sai uma multidão entristecida, e essa multidão vem lamentando, e aquela mulher vem na frente, vem junto com o seu filho que está no caixão, no esquife. Essas duas multidões que estão em polos opostos, vão agora se unir, porque aonde Jesus está, não existe mais divisão. Aonde Jesus chega, ele une todo mundo. Aonde Jesus chega, a casa se une. Aonde Jesus chega, o casal se une. Aonde Jesus chega, a cidade se une. Aonde Jesus está, a igreja se une. E eles vieram um de cada lado, mas o ponto de união estava ali. O Jesus da hora certa estava ali. E aí Jesus então, vendo a mulher, diz o texto, quando Jesus vê aquela mulher e vê a vida que ela tem e vê tudo que ela passou, quando Jesus vê, saiba, meu irmão, nessa manhã Jesus está te vendo. E quando Jesus vê, ele não vê como o pastor vê, não vê como o irmão vê, não vê como alguém natural vê, porque nós olhamos, como disse o profeta Samuel, recebeu do Senhor. A palavra veio a Samuel e Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, vê a capa, vê a roupa, mas eu, Samuel, eu olho para o coração. Nessa manhã, o Jesus que vê todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, está olhando para dentro do nosso coração, e Ele vê a minha e a tua dificuldade. Foi assim que começou um grande rebuliço na cidade de Naim. Jesus viu aquela mulher. E quando ele viu, ele fez a leitura da história, ele fez a leitura do tempo. Ele sabia quanto tempo aquela mulher estava padecendo, ele sabia durante quanto tempo aquela família estava chorando, ele sabia que aquele era o único filho, ele já sabia. E quando ele vê aquela mulher, o texto diz que ele fala com ela. E Jesus vai dizer para ela: mulher, não chores. Olha que coisa incrível. Sabendo que o filho tinha morrido, sabendo que ela era viúva, eles estavam indo no caminho da cova para enterrar aquele menino, e Jesus olha para ela e diz: não chores. O final dessa história é que o menino vai ressuscitar. O final dessa história é que Jesus vai fazer algo poderoso, e esse menino vai se colocar de pé. Só que o interessante é que Jesus não levanta primeiro o menino e depois diz para ela: não chores. Jesus começa dizendo: não chores, mas ela ainda tem motivo para chorar. Jesus está liberando uma palavra e dizendo: não chores, mas a razão do choro ainda existe. Por que Jesus não fez o milagre primeiro e mandou parar de chorar depois? Porque Jesus está sempre nos ensinando que entre o milagre e a realização daquilo que ele falou, existe um tempo.
Jesus fala primeiro e acontece depois. E quando ele fala, ele está dizendo: creia na minha palavra, porque se você crê, depois você verá a glória de Deus. Então tem coisas que hoje o Senhor está dizendo para você: te acalma. E você diz: pelo amor de Deus, Senhor, a minha casa está caindo, como é que eu vou ficar calmo? Se é o Senhor que está falando, junto com essa palavra tem uma interpretação. Se ele disse te acalma, é porque ele está dizendo: eu estou contigo e vou solucionar o teu problema. Talvez é a tua vida financeira que está num colapso e você diz: pastor, não tem como avançar. Mas o Senhor está te dizendo: ei, confie no Senhor, descansa o teu coração. A palavra de Deus diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora não é primeiro ele faz e depois você crê, é primeiro você crê na palavra. E quando você crê, o milagre acontece. E quando você aceita a palavra, aquilo que a palavra diz vai acontecer. Jesus chega para ela e diz, para uma mulher que está viúva, perdendo um filho, indo enterrar, dizendo: não chora. Não chora porque eu tenho poder para mudar essa história. Não chora porque quando eu chego até a morte tem que se render à vida. Não chore porque eu sou aquele que trago à existência coisas que não são como se já fossem. Então nessa manhã o Senhor está te dizendo: ei, pare de chorar, porque o ponto final da história ainda não foi dado. Quem declara o teu final não é a medicina. Quem declara o teu final não é a economia. Quem declara o teu final não é o patrão. Quem declara o teu final é Jesus de Nazaré. E aí então Jesus diz: não chores. E aí então ele se aproxima. Ele se aproxima do caixão, ele se aproxima do esquife e toca no esquife. Jesus não tocou no menino, ele tocou no caixão. Para os judeus, tocar em um corpo morto era uma atrocidade. Para os judeus, tocar em um corpo se tornaria alguém impuro. A religião não permitiria algo assim. Jesus não tocou naquele corpo porque estava apenas respeitando a lei, mas não tocou no corpo e tocou no caixão para nos dar um ensino de que Ele é o Jesus da hora certa, de que Ele é o Jesus que não se atrasa, de que Ele é o Jesus da hora H. O caixão está levando o menino e ele toca no caixão. Pum. Olha como Jesus fala com a mãe enquanto o milagre ainda não acontece, mas diz para ela se comportar como se o milagre já tivesse acontecido. Agora Jesus toca no caixão e faz o caixão parar. O caixão para, mas o menino continua morto. Só que uma vez que o caixão para, Jesus está inibindo o processo que levava aquele menino para a cova. Tem toques que o Senhor está dando que não é em você, mas é em áreas que estavam te levando para a cova. É más companhias que sumiram do nada e você diz: o quê? São situações que você estava enfiado e que você dizia: meu Deus, o que é isso? Eu não tenho mais saída. E de repente aquele mal se estancou, de repente aquela situação contrária foi paralisada. Não foi um toque em você, você está vivendo igual estava vivendo antes, mas aqueles problemas estão sendo contidos, porque aquilo que te levava para a cova tem que parar antes do Senhor fazer o milagre em você. Agora olha que poderoso. Uma vez que Jesus paralisa o caminho para a cova, que significa dizer, ele dá um basta para a fonte do mal, ele dá um basta para a fluidez da morte, ele estanca aquele fluido de morte. Quando ele faz isso, ele agora vai falar, ele vai agora falar com o menino, e ele vai dizer: jovem, porque aquele menino era não apenas um homem de qualquer idade, mas a Bíblia diz que ele era jovem, tinha todo um futuro pela frente, tinha toda uma vida para se desenvolver, ia entrar ainda na sua capacidade produtiva plena, mas já estava morto. E aí agora Jesus vai falar com o menino. Jesus vai dizer a ele: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Primeiro Jesus faz o choro parar.
a lamentação do ambiente parar, a murmuração do ambiente parar, a tristeza do ambiente cessar. Mulher, não chores. Depois, Jesus faz o fluxo da morte parar. Ele toca no esquife, ele toca no vício, ele toca nos pensamentos nebulosos, ele toca na depressão, ele faz parar aquele fluxo. E depois que o choro para e que o fluxo da morte para, depois que ele prepara tudo, aí ele vai levantar o menino. Por quê? Porque, meu irmão, Deus não vai te levantar, não vai me levantar, se esse levantar será uma exposição para uma próxima queda. Em o nome de Jesus, na área que Deus te levantou, Ele já preparou todo o ambiente, você não vai mais cair nessa área. Chega de medo, você vai avançar. Esse vício não te pega mais, essa tristeza não te pega mais, essa doença não te pega mais. Jesus é o Deus que cura e não devolve, Ele fez, já era. E muitas pessoas vivem com medo de retroceder, e com medo de retroceder não avançam, e com medo de viver aquilo que viveram no passado, não conseguem viver a vida plena que Deus tem. Ei, se Deus consertou, meu amigo, a obra de Deus é boa, perfeita e agradável, não terá retrocesso. Quem Jesus levanta, ninguém derruba. Depois que o menino se levanta, sabe o que o menino faz? O texto diz que ele fala, porque essa é a sequência também em Jesus. O Jesus que chega na hora certa nos levanta. E uma vez que Ele nos levanta, depois que Ele te levantar, meu irmão, faz uma coisa: abre a tua boca e fale daquilo que Jesus fez na tua vida. Uma vez que Ele estancou a morte, uma vez que Ele paralisou aquele fluxo, uma vez que Ele te botou de pé, a maior resposta que você tem para dar para o Senhor, sabe qual é? Vai lá e conta e abre a tua boca para dizer que quem fez isso tudo foi o Senhor. Aquela multidão agora está atônita. Eles estão agora diante de um milagre. Eu creio que alguns mais corajosos saíram até correndo quando o menino levantou. Você imagina? E o menino se coloca de pé e começa a falar. E depois que ele fala, o texto diz que Jesus pega o menino e entrega para sua mãe. Tem gente que para voltar para casa só está faltando se levantar, e o Senhor já levantou, e só está faltando falar das verdades de Deus. Fale do que você crê, crie, por isso falei, nesse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Quando você fala, o Senhor te pega e te leva de volta para o lugar de origem. Eu queria voltar, mas qual é o conteúdo da sua volta? Se for para falar de Jesus, te prepara, Ele vai te botar de novo sentado na mesa. Se for para falar de Jesus, Ele vai te levar de novo naquela empresa, vai te levar de novo naquele lugar. Se for para falar do que Ele fez, te prepara, porque foi para isso que Ele te levantou, para falar dEle. Agora, uma verdade também precisa ser dita: se o Senhor não levantou, não fale. Perceba que o menino não fala nada enquanto está ali. O Senhor dá vida para ele já está vivo, mas enquanto ele não se levanta, ele não fala. Ele espera o tempo de Deus o levantar. Ele espera o tempo de Deus o erguer, de Deus o chamar. E uma vez que Deus o levantou, agora está liberado. Pode contar, porque você não vai mais falar de você, vai falar daquele que te levantou. Estamos falando sobre um dia na presença de Jesus. E Jesus é o Deus do tempo certo. É o Deus que chega na hora H. Na hora que estavam enterrando, Jesus chega. O texto vai dizer que Jesus levantou bem cedo, porque essa também é uma marca de Jesus. Em algumas oportunidades, Jesus não chega na hora. Em algumas oportunidades, Jesus chega antes. Em algumas oportunidades, Jesus chega mais cedo. A Bíblia vai dizer que Jesus certa vez entrou em um barco. E do outro lado havia um homem que iria ser liberto. Do outro lado havia um homem aprisionado e Jesus estava caminhando para chegar lá no outro lado e libertar aquele homem. Quando Jesus está no trajeto ou no destino, Ele chama os seus discípulos, pede para que eles entrem no barco, para que eles juntos façam essa missão e passem para o outro lado.
o Senhor Jesus entra no barco e os discípulos junto com ele vão fazer essa travessia. A missão de Jesus qual era? Chegar no outro lado para libertar alguém aprisionado por espíritos malignos. O texto vai dizer que quando a viagem começa, se levanta uma tempestade, vento contrário, ondas grandes e água dentro do barco. Jesus estava indo para cumprir a sua missão, e nós sabemos, Jesus não se atrasa. Jesus chega na hora certa, ou Jesus chega antes da hora. Mas mesmo Jesus enfrentou dificuldades que tentavam o atrasar. Meu irmão, estar em Deus não significa que todo mundo vai abrir a porta para você passar. Meu irmão, receber um sonho de Deus e uma visão não significa que com esse sonho e essa visão, ainda que sejam de Deus e você esteja em Deus, você vai ter um fluxo de graça que vai te impulsionar para frente. Não será. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. E toda visão, e toda palavra, e tudo que você recebeu de Deus para ser concretizado, vai gerar oposição. Pelo menos em 3 níveis. Você está aqui hoje e você carrega projetos do Senhor, coisas que Deus já te mandou fazer. Lá no fundo você pode ter engavetado, mas você sabe, foi Deus que mandou, não foi homem, não foi nada. A única cobrança que vem é você com você mesmo dizendo: já era para eu ter feito. Aí você diz: mas eu até tento, mas não rola. O próprio Senhor Jesus enfrentou 3 dimensões de oposição que tentaram atrasar a sua chegada. E isso acontece com todos nós. Primeiro nível de oposição. O texto diz que o vento era contrário, ele tinha um compromisso, ele precisava chegar cedo, ele tinha que chegar lá. Mas tinha um vento contrário. O vento é um deslocamento das moléculas de ar. A ciência explica, é algo natural. Agora, esse vento significa para nós, aqueles que temos uma visão espiritual, de que esse vento é aquilo que se move contra nós no mundo invisível. Ninguém vê o vento. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito, diz a palavra. Vento e mundo espiritual estão ligados. Quando Deus fala de vento, Ele está falando, é o mundo espiritual. Aquela tempestade tinha um caráter espiritual. São coisas que se levantam contra você para opor o teu progresso, e são coisas que você não vê com os olhos físicos. É aquele dia que você tem aquela entrevista e do nada bate um desânimo profundo. Acho que não é de Deus. É aquele dia que você sabe, é a oportunidade da sua vida, é só chegar, e naquele dia levanta uma turbulência dentro de casa. Meu Deus, é hoje, gente, vamos se programar tudo para não atrasar. E aí do nada começa uma contenda, um diz que me disse, vocês, o que é isso? Sabe o que é isso? Mundo espiritual. Sabe o que é isso? Uma evidência de que você está indo na direção certa, mas o mundo espiritual está respondendo, tentando te atrasar. Mas se você está com Jesus, Jesus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Vença o mundo espiritual e vai dar certo. Tem gente que carrega palavras poderosas do Senhor, mas o mundo espiritual está sempre mandando um ventinho contra, e nesse vento contra ele acha que está errado. Em o nome do Senhor Jesus, que nessa manhã isso entre no nosso coração. Vento contrário para quem está obedecendo a Deus não significa que você está na direção errada. Vai para cima, meu irmão. Segundo nível de oposição para tentar nos atrasar como igreja, como corpo de Cristo. O texto diz que as ondas eram grandes. As ondas agora são adversários que estão fora do barco, mas são visíveis. São problemas que acontecem para te atrasar, que estão fora da tua casa, estão fora de você. Não é você quem promove, mas estão ali tentando te cercar. São as más notícias que chegam do lado de fora. Você está pleiteando uma vaga, e aí você vai fazer um concurso, e o concurso é um concurso. Tem gente querendo a mesma coisa que você. E aí você vai e olha ali a probabilidade, é uma vaga. Uma vaga. Quantos candidatos? Uns 3.000. Acho que não é de Deus esse negócio, né?
Quantas vagas você precisa? Você é 2 pessoas, você? 2? Você só precisa de uma vaga? Não deixa mais as ondas do lado de fora te amedrontar e te atrasar naquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, se é de Deus, Deus abre porta, e porta que Ele abre ninguém fecha. Deus está nos chamando nessa manhã para a responsabilidade com o tempo, porque Deus está dizendo: eu quero levar vocês a um lugar mais alto, eu quero fazer vocês voar, eu fiz de vocês águia, não deixem mais o atraso pegar vocês. Esse ano de 2021 será um ano de grandes testemunhos. Você vai viver coisas poderosas em Deus. O ano está chegando na metade, passou um pouquinho, mas tudo que Deus prometeu, nós cremos, vai acontecer para a glória de Deus. Então existem oposições que são espirituais, é o vento. Agora existem oposições que são levantes físicos, você está vendo. Deus te chamou para tocar, mas aonde você toca tem sempre alguém de carinha feia. Deus te chamou para vender, mas lá é uma panela, pastor, não tem como. O teu Deus é aquele que a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Cara feia não vai mais te parar, oposição do mundo não vai mais te parar, notícia triste não vai mais te parar. Você vai andar no tempo de Deus e vai chegar no tempo certo. Esses atrasos não vão mais acontecer e Deus será glorificado na tua vida. Então a palavra segue e o Senhor vai dizendo que naquela tempestade as ondas jogaram água para dentro do barco. Porque o primeiro nível é espiritual. Se você vencer, vai vir o segundo nível, que são as ondas. São palavras dizendo do lado de fora: não, você não pode, você não consegue, não é para você. E o terceiro nível agora não é do lado de fora, agora é dentro. É água dentro do barco. Água dentro do barco é aquelas condições que ninguém tem responsabilidade, é algo só nosso. É aquela guerra no pensamento dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. É aquela situação dentro dizendo: larga, larga isso, chega, chega, desiste. É aquela guerra travada dentro da alma, com coisas que você sabe que tem que deixar para trás, que tem que abandonar, mas fica uma guerra terrível. Para quê? Para te atrasar. O inimigo não pode roubar a tua promessa. Aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido. Ele só pode fazer uma coisa: nos atrasar. Se você chegar atrasado, a porta que estava aberta está fechada. Se você chegar atrasado, aquela oportunidade que foi criada para você, quando você observa, tem outro sentado no lugar. Existe um adágio no meio dos cristãos que diz que quem tem promessa de Deus não morre. E aí você vai ver quase 3 milhões de pessoas no Egito recebendo uma palavra dizendo: eu vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel. 40 anos se passam, e sabe quantos daqueles que receberam a promessa, que tinham promessa, entraram? 2. Então, meu irmão, a promessa de Deus, a promessa não morre, porque Deus é fiel. Mas se você se atrasa para a promessa, o bonde passa. Se você se atrasa para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, a oportunidade muda de mão. E essa é uma ceia que o Senhor está declarando para nós um dia na vida de Jesus, para dizer: Ele começava o dia cedo, e se liga no tempo, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é agora. Comece agora, bote a mão no arado, faça o que Deus te mandou. Ei, se ative, porque é chegada a hora, meu irmão. Aí Jesus chega em Gadara, e quando ele vence a tempestade, quando ele vence o vento, quando ele vence as águas, Jesus vai dar uma ordem para o vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Mas o texto não fala nada de Jesus falando da água para o barco. A água de dentro do barco, Jesus não diz: água, sai daí. Jesus ataca o mundo espiritual, Jesus repreende as violências externas, mas aquilo que era interno, água dentro do barco, decisões pessoais, ele vai deixar para os discípulos que estavam dentro do barco resolver. Porque tem coisas que Jesus vai fazer por mim e por você, vai nos pegar no colo. Mas tem coisas que cabe a mim e a você, que Ele está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer esse negócio.
Tem coisinhas que você sabe, já era para ter pegado, já era para ter terminado, vamos embora, vamos para frente, vamos. Nessa manhã o Senhor vai fazer a parte dele. Ele vai dar uma ordem para o vento. Esse mundo espiritual vai se render, vai se acalmar para a glória dele. Esses levantes do lado de fora vão se acalmar e vão cair para a glória de Deus. Agora a água de dentro do barco, nós vamos fazer um voto com o Senhor. Senhor, eu não vou mais deixar essas coisas internas me atrasarem. Eu vou chegar no teu tempo e isso vai ser para a glória do meu Deus. O texto segue e Jesus chega em Gadara. E quando ele chega para viver aquele compromisso que ele tinha. E Jesus é o Jesus que chega na hora certa ou chega antes da hora. O texto vai dizer que quando Jesus pisa em Gadara, aquele homem que era um endemoniado, que vivia nos sepulcros, que vivia se cortando, as pessoas tentavam prendê-lo para tentar paralisar ele de se agredir e não conseguiam. Quando Jesus pisa naquele lugar, aquele homem vem correndo, diz o texto. E ele vem correndo e se prostra, e aí os demônios vão falar. E olha o que o mundo espiritual fala para Jesus. Os demônios dizem para o Senhor Jesus: o que tu estás fazendo aqui, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes da hora? Perceba que para te libertar e para te defender, Jesus se antecipa ao maligno. Para te defender e proteger a tua casa, Jesus se antecipa à palavra de agouro, à palavra de maldição. Por isso, quem é de Deus, o maligno não toca. Contra Jacó e contra Israel não vale encantamento. Em você não pega, Jesus se antecipa. Os demônios reconhecem e dizem: tu está aqui antes da hora. Jesus pode chegar na hora H, Jesus pode chegar antes da hora, mas Jesus jamais vai chegar atrasado. E aqui está o cerne da questão. Esse mês está começando hoje, e o Senhor está nos levantando como igreja para dizer: coisas poderosas eu tenho para realizar na vida de vocês, mas eu quero uma coisa de vocês: não se atrasem. Não se atrasem para o compromisso comigo, não se atrasem para o chamado, não se atrasem, se possível cheguem antes da hora. A Bíblia vai dizer que em algumas oportunidades, o Jesus que chega antes e que chega na hora, tentou ser pressionado para se mover no tempo dos homens. E aqui está um dos últimos ensinos desse dia com Jesus. Às vezes nós queremos chegar na hora, na nossa hora. Às vezes nós queremos realizar coisas antes da hora de Deus, na nossa hora, se movendo debaixo do tempo dos homens. E essa também é uma marca de Jesus. Apesar de ter poder nos céus e na terra, Jesus não se movia no tempo dos homens. Jesus não se movia no seu próprio tempo, ele se movia no tempo de Deus. A Bíblia conta uma história de quando o Senhor Jesus chega em Caná da Galileia, e ele estava naquele lugar e ali estava acontecendo um casamento. O casamento está ocorrendo, a festa está ali, e em um determinado momento a mãe de Jesus vem falar com ele. E a mãe de Jesus diz: filho, eles não têm mais vinho. Jesus olha para ela e diz: o que nós temos com eles, mãe? Em outras traduções vai dizer: o que eu tenho contigo, mulher? Mas o que Jesus estava querendo dizer é: nós não temos parte com eles, mãe. E aí Jesus vai dizer algo interessante. Ele diz assim: ainda não chegou a minha hora. Porque ele tem poder para chegar na hora exata, ele tem poder para chegar antes da hora, mas ninguém vai fazer Jesus se mover por força humana. E isso tem que ficar claro para mim e para você. Se nós queremos viver um mês excelente, e é o que Deus tem preparado, nós vamos chegar na hora de Deus, nós vamos chegar antes da hora, mas não vamos nos mover por causa da hora dos homens. Porque quando você se move no tempo de Deus, a glória vai para Deus. E quando você se move no tempo dos homens, nós roubamos a glória de Deus. Como? Perceba o que Jesus vai fazer no casamento. A mãe diz: Jesus, é agora. Ela ama o Senhor, ela é a mãe, ela cuidou, mas é humana.
E Jesus tem um calendário. O calendário de Jesus não é humano, o calendário de Jesus vem do céu. O meu e o teu calendário não podem ser humanos. O meu e o teu calendário precisam ser celestial. Nós precisamos andar debaixo do tempo de Deus. Porque quando é no tempo de Deus, a glória vai para Ele. Quando é no tempo dos homens, a glória vai para os homens. A mãe estava dizendo: filho, agora. E Jesus disse: não chegou a minha hora. Por que Jesus disse: não chegou a minha hora? Porque o milagre que Jesus iria fazer transformando água em vinho, que vai acontecer, que Jesus vai realizar, se Ele faz quando a mãe pede, a glória do milagre seria de quem? Da mãe. Fez porque a mãe mandou. Mas quando Ele faz no tempo de Deus, a glória vai para quem? Para o Pai. Quando você resolve as coisas na força do teu braço, no teu tempo, a glória vai para você. Mas quando você espera até os 47 do segundo tempo, para que alguém bata na sua porta dizendo: Deus mandou, a glória vai para Deus. Quando você sai resolvendo na tua força, meu irmão, a glória vem para os homens. Você conseguiu. Ufa. Agora quando você se entrega e diz: Senhor, eu já tentei tudo que eu podia, eu não consigo mais. E aí o Senhor, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, Ele vem e resolve para você, a glória vai para Ele. As pessoas olham para você e sabem: Ele não tinha como, ela não tinha como, foi Deus quem fez. Em outra oportunidade, as pessoas também tentaram mover Jesus no tempo humano. O texto vai dizer que Jesus estava na Galileia, Jesus estava na Judeia, e fazendo milagres os judeus começaram a perseguir Jesus. E ele então saiu da Judeia, que era o epicentro nervoso da economia, da política, de tudo o que havia naquela época. Jesus sai da Judeia e vai para Galileia, um lugar afastado, fica andando perto das regiões do mar. E quando Jesus está lá, ele está na sua casa, e os seus irmãos, os irmãos de Jesus, chegam para ele. O texto vai dizer que estava perto da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, quando todos os judeus se reuniam em Jerusalém. E os irmãos dizem para Jesus: sai daqui. Os irmãos estavam dizendo: se mova, anda, faz algo. Pressão popular, muitas vezes, é o que faz a gente se mover. Você tem uma palavra de Deus para se mover? Tem, então se mova, Deus é contigo. Você não tem? Permaneça, porque o Senhor é contigo, Ele é fiel. Aí eles dizem: sai daqui e vai para a Judeia, e vai para o meio do povo, porque ninguém que deseja ser conhecido faz as obras que tu faz em oculto. Se tu fazes o que tu fazes, então te revela ao mundo. E o texto vai dizer: porque nem os seus irmãos criam nele. Jesus recebeu palavras para se mover de gente que não acreditava nele. Imagina eu e você. Quantas palavras de gente que diz: vai lá, faz, vai dar certo. Gente que não está acreditando que vai dar certo. Gente que diz: fecha, é um negócio bom, vai lá. E o Senhor está dizendo: você tem um maravilhoso conselheiro, você tem um Deus forte. Deixa eu te dizer a hora de fazer, deixa eu te dizer a hora de sair, deixa eu te dizer a hora de entrar. Ei, anda no meu tempo, porque comigo eu abro porta, e porta que eu abro ninguém vai fechar. Os irmãos disseram isso e seguem dizendo: ninguém que deseja ser conhecido faz o que tu faz em oculto. Sabe qual era a mensagem dos irmãos para Jesus? Esses milagres, essas coisas que tu está fazendo aí, é para se aparecer. Cristão que é cristão, eu creio que um dia na vida vai ouvir isso. Porque você deu aquilo lá, Deus mandou, é nada, quer se aparecer. Porque você faz isso todo dia, é porque Deus é comigo, Deus me chamou para isso, é nada, quer se mostrar. Os irmãos de Jesus disseram isso para ele: ninguém que quer se aparecer faz o que tu faz em secreto. Jesus não veio para se aparecer. O texto diz que Jesus se revelou para desfazer as obras do maligno. Jesus não queria ser conhecido e ser popular. Jesus veio para salvar o mundo.
Talvez você não seja o mais popular da tua casa, o mais popular no colégio, o mais popular da faculdade, mas você carrega uma missão. E qual é a missão? Desfazer naquele lugar as obras do maligno. Lá você é luz. Um dia com Jesus, os irmãos disseram: tu quer te aparecer? Não entendiam nada. Vai para a Judéia, porque ninguém que faz o que tu faz em oculto, mas quer notoriedade, quer publicidade. E aí olha o que Jesus diz para os irmãos: vão vocês à festa, subam vocês, porque ainda não chegou a minha hora. Olha o Jesus que tem poder para fazer o que quer, mas não dá um passo sem o Pai dizer: agora, filho. Não basta ter o dinheiro, meu irmão. O dinheiro te dá poder de compra, mas mesmo com o poder de compra, Deus está dizendo: espera em mim para que eu te diga o que comprar. Você tem poder para ir e vir, você tem liberdade, mas não vá e venha se você não tiver uma palavra. Espere no Senhor, faça como Jesus, imite Jesus e vai dar certo. O texto diz que Jesus diz para eles: ainda não chegou a minha hora. Vocês querem me mover na pressão, e eu não me movo por pressão, eu me movo debaixo de propósito. Que você não se mova mais debaixo de pressão, que a tua vida, a partir de hoje, esse mês de agosto, seja o mês de você se mover debaixo do propósito de Deus. E no final desse mês, nós vamos ter um excelente testemunho para contar. Por fim, Jesus manda eles irem. E Jesus diz: o tempo de vocês sempre está pronto, mas o meu tempo ainda não chegou. Jesus era aquele que andava com Deus, e Jesus diz: ainda não chegou a minha hora. E para aqueles, para os seus irmãos que não criam em Jesus, que não estavam com Deus, Jesus diz o seguinte: mas o tempo de vocês está sempre pronto. Ó, que loucura! Jesus falando para quem não tem Deus que o tempo dele está liberado, que quem não tem Deus pode fazer o que quiser a todo tempo. Mas para quem está em Deus tem que esperar o tempo certo. Como assim? Porque quem não tem temor age no seu próprio tempo, mas para quem teme ao Senhor age no tempo de Deus. Quem não tem temor compra, vende, fala, diz o que quer em todo tempo. Mas para nós que amamos o Senhor, a gente só fala e faz no tempo de Deus. Quero declarar sobre a sua vida que hoje está vindo uma nuvem trazendo o tempo de Deus, que você vai se mover no tempo preciso, que a procrastinação não vai mais te pegar, que aquilo que estava paralisado vai começar a se mover hoje para a glória de Deus, que aquelas portas que outrora estavam fechadas, o Senhor voltou a abrir, e agora você vai andar no tempo dele, você vai entrar. Que dificuldades espirituais não vão mais te paralisar, que ondas grandes não vão mais te colocar medo, e que a água que outrora estava no barco, nós vamos tirar para a glória de Deus. Nós não vamos mais chegar atrasados, nós vamos chegar no tempo certo. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.